queria falar com a gente, falar com você e que Deus toque no nosso coração a respeito desse momento, a respeito do que Ele tem e de como foi instituída a Páscoa aqui na terra. Então eu queria que você fechasse os teus olhos aí na sua casa e nós vamos orar agora, pedir a bênção do Senhor para que Ele fale conosco nessa noite, no nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome, nós estamos aqui na tua casa, nós estamos aqui na tua presença. Pai, nós estamos aqui reunidos para te louvar, para te adorar, para engrandecer o teu nome. Tudo isso aqui foi preparado para que o Senhor receba o nosso louvor. Isso não foi preparado para mim, nem para as pessoas que estão em casa, nem para quem está aqui cantando. Nós não estamos aqui cantando as músicas que nós simplesmente gostamos, mas nós estamos aqui louvando e exaltando ao Senhor. E tudo isso foi preparado para que o Senhor aceite o nosso louvor, o nosso culto como aroma suave. Pai, tem misericórdia das nossas vidas, fala agora aos nossos corações, e eu te peço uma bênção sobre a minha vida, perdoando os meus pecados, perdoando as minhas falhas, lavando-me no sangue de Jesus, purificando a minha mente, o meu coração, e que eu possa ser um canal limpo da tua parte agora para transmitir a tua palavra, para falar do teu amor, para falar daquilo que o Senhor tem ministrado no meu coração, no nome de Jesus. Que eu possa fluir aqui, Pai, e deste altar só possa fluir o teu Espírito Santo. Que tudo que é humano, tudo que é do Moisés, tudo que é da carne, que caia por terra agora, em nome de Jesus. E que só o teu Santo Espírito tenha liberdade, através dessa transmissão, para tocar nos lares, para tocar nas vidas, para falar a cada coração em nome de Jesus, para transformar, para mudar, e que nós possamos, Pai, terminar este culto, terminar esta noite, sabendo o verdadeiro sentido da Páscoa, trazendo à memória aquilo que nos dá esperança, e Pai, nós queremos viver um novo tempo, uma nova dimensão contigo, no nome de Jesus, amém. Amém? Então, para você que está aí na sua casa, abra sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, Êxodo capítulo 12, Êxodo é o segundo livro da Bíblia, no capítulo 12, aqui na minha Bíblia tem o título escrito, A Páscoa, e nós vamos ler aí do versículo 1 até o versículo 11, diz assim a palavra do Senhor. O Senhor disse a Moisés e a Arão, ali no Egito, este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel, que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem, então, um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas de cada casa nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comer, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandálias nos pés e cajados na mão. Comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. No versículo 14, diz assim: este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem como um decreto perpétuo. Queria falar um pouco sobre Páscoa, sobre esse momento que nós estamos vivendo, esse momento que nós estamos passando, na verdade, começou ontem, hoje e amanhã, porque nós vivemos a nova Páscoa,
um novo momento. Mas eu estou falando aqui sobre o início, sobre como foi instituída a Páscoa. A Páscoa é uma celebração, é uma festa instituída pelo próprio Deus aqui na terra. É um momento onde tem um simbolismo muito forte, e é algo muito forte para nós, para o povo de Deus, para aqueles que acreditam no Senhor. Aqui nós estamos lendo o livro de Êxodo, e aqui nós estamos falando sobre o povo de Israel que está no Egito. Eles estão ali sendo escravizados pelo povo do Egito. Na verdade, tudo começou lá quando José foi vendido ao Egito, o povo foi para lá e começou a buscar comida, alimento e tal, e no final passou gerações, mas o povo continua ali, e eles foram crescendo, e os egípcios pegaram eles e dominaram e decidiram fazer eles escravos, e o povo estava ali já sofrendo, escravo, e Deus decidiu, ouviu o clamor do povo, é o povo escolhido pelo próprio Deus, e Deus decide libertar o povo. Então ele traz Moisés de volta ao Egito, para que ele seja o libertador, e tem toda uma situação. Moisés vai falar com Faraó não aceita, ele endurece o coração, né? Na verdade não é o Faraó que endurece o coração, mas é o próprio Deus que endurece o coração de Faraó, para que ele pudesse manifestar a glória dele, para que ele pudesse manifestar a ação dele, para que todo olho pudesse ver, para que todo o povo pudesse entender o poder de Deus. E aí Deus vem, ele lança as pragas, são 10 pragas, na verdade ele lançou 9, e aqui ele ia passar com a última praga. E é interessante porque todas as pragas que vieram antes dessa, Faraó tinha os adivinhos dele, tinha os feiticeiros dele, e todos os feiticeiros deles conseguiam interpretar de uma forma humana, conseguiam dizer como fazer, o que dava para acontecer. Então, era como se tentasse decifrar o próprio Deus. Mas aí Deus chega no momento, na 10ª praga, onde Deus vai esgotar, e ele vai fazer a última ação para ter a libertação, e isso era fato, ia acontecer. Então, ele chama Moisés e Arão, e ele fala assim, vamos, aqui no versículo 2, este deverá ser o primeiro, é o início, aqui vai ser o primeiro mês do ano. Então agora vai começar a valer, o jogo vai começar, e eu vou começar a fazer agora a coisa acontecer, e todos verão a minha glória. Então ele pede para que separem, e assim, tudo que acontece na palavra de Deus, todas as histórias, tudo que está no Antigo Testamento, ele aponta para um local, a cruz de Cristo. E tudo que acontece depois, no Novo Testamento, até Apocalipse, tudo aponta para a cruz de Cristo. A cruz de Cristo é o centro do Evangelho, ali é o ponto principal. E aqui, o próprio Deus está instituindo uma festa, instituindo um momento, mas tudo isso refletia no Cordeiro dele, no Cordeiro de Deus que viria ao mundo. Tudo isso refletia naquilo que iria acontecer, que é o momento da nossa história, o momento da nossa divisão, o momento onde Deus viria para separar a história da humanidade. Você pode crer ou não crer nisso, você pode aceitar ou não isso, mas você aprende na escola que toda a história foi dividida em antes e depois de Cristo. Então Jesus, o Cristo, Deus vivo, ele veio para dividir a história. E nós, quando aceitamos Jesus, nós temos a nossa vida marcada por ele. E acabamos tendo a nossa vida dividida entre o antes de Cristo e o depois de Cristo. Então aqui eles estão falando para separar um cordeiro, separar um animal novo, um animal sem defeito, um animal sem mancha, um animal que não podia ter uma patinha a menos, não podia ter um machucadinho, não podia ter nada. Era um cordeiro, um cabrito perfeito. E isso apontava já para Jesus, que é o cordeiro perfeito que veio dos céus. Apontava para aquele que viria passar pela humanidade perfeitamente, sem um erro, sem um pecado, sem um deslize.
Jesus, ele viria e ele é o Cordeiro de Deus. Então aqui Deus está instituindo a festa, a principal festa, ao meu ver, do cristianismo. É a principal, por quê? Porque é o momento onde ele vai dividir a história. É interessante porque ele diz assim, que no 10º dia, cada um tinha que buscar e pegar o seu cordeiro. E no 14º dia, então isso tem uma diferença de 4 dias, é um período. E o que eu entendo nisso é que, em um período, nós vamos ter que tomar uma atitude. Na nossa vida, nós temos que ter ação, ter atitudes, dar o primeiro passo. Eu tenho falado muito a respeito disso nas minhas meditações, porque eu entendo muito isso na palavra de Deus. Tudo parte de um dispor, de uma disposição, de algo que eu aceito fazer para que Jesus, para que o próprio Deus possa se manifestar através da minha vida. E aqui com o povo não foi diferente. Se alguém não quisesse pegar no 10º dia, ele não ia ver o milagre, ele ia sofrer. Mas aqui tinha um castigo muito forte, que seria a morte dos primogênitos. Nas nossas vidas, nós temos muitas vezes, não castigos velados, mas muitos velados assim, de forma que são declarados, mas nós sabemos que se nós não buscarmos, não tivermos uma atitude, uma ação, um desejo de andar, de caminhar com um Cordeiro Santo que veio dos céus, nós estamos fadados ao fracasso, nós estamos fadados à morte, nós estamos fadados a situações de desespero, porque a palavra de Deus diz que nós estaríamos condenados à morte, mas com o sacrifício de Jesus, tudo isso foi revertido para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Então aqui diz que no pôr do sol, eles deveriam sacrificar aquele cordeiro. O que isso simboliza? Que Jesus seria sacrificado no pôr do sol de uma sexta-feira. Dentro da festividade da Páscoa, Jesus ia ser sacrificado. O Cordeiro de Deus seria sacrificado aonde? No pôr do sol. Assim como o Cordeiro no passado foi sacrificado no pôr do sol, o Cordeiro de Deus seria sacrificado também no pôr do sol. Dizem assim: passem o sangue dele pelos umbrais das portas. É o sangue de Jesus que seria vertido no madeiro, na cruz, que por nós, por mim e por você. E esse sangue de Jesus nos umbrais das portas, o sangue do Cordeiro, quer dizer, no umbrais das portas, o que significava isso? Significava que o anjo da morte passaria, e aquela casa que estava com sangue ali na porta, aquela casa que estava marcada com o sangue, o anjo da morte ia entender que ali existia a ação do Cordeiro, ali existia a ação de Deus, ali existiria a ação do próprio Deus naquela família, naquela casa, e aqui diz assim: você vai passar o sangue no umbral da porta na qual você vai comer, não é na minha casa. Se minha família é pequena e eu vou ter que dividir com outra família, é naquela casa, na qual nós vamos passar a noite, todos reunidos, cada um na sua casa, ou na sua vizinhança, mas é individual. O sangue não podia ser passado no portal da entrada da vila daqueles moradores. Não era no portal, não era algo abrangente, não era algo coletivo, mas era algo individual, era algo singular. E o que eu quero te dizer com isso? A nossa caminhada com Deus, ela é assim, ela é individual. Sabe, eu temo ao Senhor, eu busco ao Senhor, eu oro, eu santifico a minha vida e eu oro pelos meus filhos. Mas vai ter um momento onde meus filhos vão ter que tomar atitude, vão ter que decidir, porque a caminhada é individual. Eu cresci na igreja, eu sou filho de pastor e a minha vida toda foi dentro daqui da igreja, foi dentro desse local, das outras sedes da igreja, mas a minha vida se resume a isso, sabe? Meus aprontos, minhas bagunças, minhas brincadeiras, meu jogar bola, tudo era dentro da igreja.
quantas vezes minha diversão era carregar a cadeira, empilhar a cadeira, quantas vezes o nosso projeto da Operação Vida funcionava junto com a igreja ali na Conselheiro Nébias, quantas vezes meus pais iam me buscar, me procurar, e eu estava junto com o pessoal da Operação Vida, trocando ideia, conversando com os caras, com os moradores de rua. Então essa foi sempre a minha vida, eu sempre cresci no meio desse pessoal, cresci dentro da igreja, mas isso não significava que eu tinha a salvação. Isso não significava que eu era salvo, não significava que eu tinha aceitado a Jesus. Mas um dia, quando eu tinha 15 anos, eu tomei uma decisão. Eu falei, hoje é o dia que eu vou declarar perante os homens que eu sou nova criatura. É o dia que eu vou aceitar Jesus. E eu lembro claramente como eu fiz isso. Eu estava aqui na igreja, já estávamos nesse local, era um domingo à noite, nós tínhamos 2 cultos, eu chegava para o primeiro culto, e no segundo culto, normalmente a gente ficava ali fora, bagunçando, conversando, e eu tinha 15 anos, e estava naquela fase de conversar, de bater papo, e eu cheguei para umas amigas minhas na época, e falei assim, hoje eu vou entrar no culto e eu vou aceitar Jesus. E elas falaram, você é louco, você não vai fazer isso. Eu falei, vou fazer isso. Hoje é o dia que eu vou dividir a minha história. E naquele dia eu entrei no culto, eu lembro que meu pai estava pregando e ele falou sobre Apocalipse e eu tinha certeza que era naquela noite o dia da minha salvação. E aí eu vim para frente, meu pai tomou um susto, ele falou, o que você está fazendo aqui? Eu falei, hoje é o dia que eu tenho que declarar e que eu tenho que ter a minha história dividida. E eu conto isso porque o Cordeiro de Deus, ele veio para dividir a minha história. E o Cordeiro de Deus hoje, ele quer dividir a sua história em nome de Jesus. Eu não sei se você já reconheceu Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Eu não sei se você já tomou esse passo, mas a Páscoa significa isso, significa a nova aliança do Senhor conosco, significa a nova vida que nós temos, significa um novo jeito, uma nova forma, um novo estilo de vida. Caminhar com Jesus é isso. E aqui nós estamos falando sobre a primeira Páscoa, sobre o sangue de Jesus que seria vertido na cruz por nós, e ali eles passaram o sangue nos umbrais das portas. Aqui tem o primeiro relato de um churrasco bem feito, e não de uma carne ensopada, porque o próprio Deus fala que a carne tinha que ser assada no fogo, não podia ser cozida em água, ela tinha que ser assada no fogo, então aquele fogo poderoso, que a carne ali, e eu acho interessante porque o versículo 11 vai dizer assim para nós, ao comerem, então todos estão reunidos naquela noite, a noite onde o anjo da morte vai passar, então eles estão reunidos, e a ordem do Senhor para eles era, ao comerem, estejam prontos para sair, estejam prontos para uma nova caminhada, estejam prontos para viver algo diferente. De que forma? Cintos no lugar, sandálias nos pés, cajados na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Essa é a Páscoa, esse é o verdadeiro sentido da Páscoa. E o que eu quero falar para você nessa noite, nós estamos passando por um momento na nossa nação, mas também na humanidade, né? O mundo inteiro está de quarentena, o mundo inteiro está aí nas suas casas, o mundo inteiro está fechado, e Deus tem falado muito ao meu coração, que isso está chegando ao fim, que nós vamos ver a glória dele se manifestando aqui, na verdade não aqui no Brasil, mas no mundo, todo olho verá a glória do Senhor. E é interessante porque Deus tem falado muito ao meu coração isso, e eu sempre, quando meditava na palavra, Deus sempre falava que existem pessoas que não vão crer, e eu falava para Deus, mas como todos vão ver, como que é isso? E Deus falou para mim assim, entenda, Moisés, é diferente entre ver e crer. Toda carne, todo olho verá, todo olho saberá, todo olho contemplará que existe Deus, que existe um Senhor, e todo olho verá, mas nem todos vão crer nesse Deus vivo e verdadeiro.
E aqui o que eu quero trazer para nós? O Senhor está falando hoje para nós: ei, é hora de vocês estarem prontos para sair, prontos para uma nova dimensão, prontos para viver algo novo. É hora de vocês estarem aprumados, prontos para viver uma nova vida, com seus cintos no lugar, com seus pés calçados, com seus cajados nas mãos, porque o Espírito Santo de Deus vem. O Espírito Santo de Deus vem para transformar, vem para curar, vem para libertar, e é hora da nossa libertação no nome de Jesus. É hora da gente estar pronto para a gente viver uma nova dimensão. A Páscoa está aí. A Páscoa é a passagem, a libertação. O domingo está chegando. Em nome de Jesus, nós vamos ver maravilhas. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. É o que Deus está preparando para nós, para aquele que crê. E eu creio que Deus vai fazer maravilhas. E que o nosso domingo amanhã não vai ser como nós estamos planejando. O nosso domingo amanhã não vai ser da forma como nós estamos enxergando, porque as maravilhas do Senhor vão tocar a terra no nome de Jesus, e nós vamos sair desse momento, nós vamos sair dessa situação, podendo declarar: só o Senhor é Deus, só o Senhor reina, só o Senhor vive, é dele, por ele, para ele todas as coisas. Nessa noite eu quero deixar essa mensagem para você: ei, esteja pronto, se prepare. O que você precisa fazer para estar pronto? Precisa acertar algo aí na sua vida? Você precisa corrigir um caminho, você precisa corrigir um pensamento, você precisa deixar de lado algumas amizades. O que você precisa fazer para estar pronto no nome de Jesus? Se você está me ouvindo nesta noite, mas você não reconheceu Jesus como Senhor e Salvador, você está ouvindo falar de Jesus, você sabe da Páscoa, mas você nunca decidiu, nunca falou para o Senhor: eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Essa é a noite no nome de Jesus. Ele quer dividir a tua história entre o antes e o depois de Cristo. Ele quer fazer algo diferente, quer que você entre numa nova dimensão no nome de Jesus. Tudo isso que nós estamos passando, toda essa situação, ela não vem para a morte, mas ela vem para a vida. E nós vamos testemunhar tudo que nós estamos vivendo, tudo que nós estamos passando. Nós vamos declarar, nós vamos contar às gerações futuras o que nós passamos em 2020 e o que Deus fez. A maravilha do Senhor. Deus tem colocado no meu coração que o roteiro para a retrospectiva das emissoras já está pronto. É o ano do coronavírus, o ano onde o coronavírus tomou a humanidade e o caos e tudo mais. Mas Deus vai agir de tal forma que esse roteiro vai mudar no nome de Jesus. As emissoras vão tomar um choque, vão ter que falar sobre outra coisa, vão ter que falar sobre o desaparecimento de um vírus repentinamente, como nunca na história. Ontem saiu uma matéria dizendo que nos 97 anos, o Copacabana Palace nunca fechou, nos seus 97 anos. E isso é algo histórico. Você não sabe o que Deus vai fazer. E eles vão ter que falar de maneira histórica: nunca aconteceu de um vírus sumir da humanidade. E esse vírus vai sumir no nome de Jesus, para a glória do Senhor, para que todo olho veja que o Senhor é Deus. A Páscoa está chegando em nome de Jesus. E a Páscoa, no versículo 14, ele vem falar assim: este dia será um memorial, que vocês, todos os seus descendentes, celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. É muito interessante, porque a palavra de Deus fala para nós que é algo que Deus instituiu e que isso iria perpetuar, e isso vem até os dias de hoje. Algo que aconteceu lá antes de Cristo, não sei quantos mil anos antes de Cristo, e isso vem celebrando, vem acontecendo, e nós celebramos até o dia de hoje, porque isso é uma festa perpétua, isso não vai acabar, isso vai ser até a volta de Jesus. Até a volta de Jesus nós vamos celebrar a Páscoa, vamos celebrar esse dia como um memorial, como uma festa ao nosso Deus, mas nós não celebramos mais o Cordeiro que morreu, mas nós celebramos hoje o Cordeiro vivo que veio dos céus. Nós celebramos hoje o Cordeiro de Deus. Nós celebramos Jesus que morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele está vivo.
o túmulo está vazio, a pedra foi removida, quando as mulheres chegaram para cuidar do corpo, e é interessante essa passagem, essa parte da história, porque as mulheres, elas foram cuidar do corpo de Jesus, porque ele foi sacrificado numa sexta-feira, à noite, final do dia, e vinha o sábado, que elas precisavam guardar o sábado, elas tinham que cuidar das coisas, elas não podiam, então eles simplesmente tiraram o corpo de Jesus, colocaram lá de qualquer jeito, e no domingo a gente vai lá resolver, a gente vai betumar o corpo dele, a gente vai jogar as especiarias, a gente vai cuidar do corpo dele, para que ele não venha a ficar fedendo, não venha a ter mau cheiro, para que ele não venha se decompor tão mal assim. Nós vamos lá dar o devido carinho, o devido cuidado ao corpo dele, que fazia parte disso. Então nós vamos no domingo lá, porque hoje é sábado e já começou o nosso sábado, e nós temos que guardar o sábado, nós temos que cumprir a lei, e elas foram cumprir a lei. E no domingo, ao chegar lá, Jesus não estava mais lá, ele estava vivo, ele ressuscitou, e elas se espantam, o que aconteceu? E os anjos apareceram e falaram para ela: por que busca entre os mortos aquele que vive? Jesus, com a cruz do Calvário, ele tomou a chave da morte, do inferno, ele sofreu, ele passou por situações que é até difícil falar. A história, né, quando você estuda um pouco sobre a história dos romanos, você entende um pouco do que eles praticavam na crucificação. Mas sabe, eu vejo que tudo que Jesus sofreu é muito além, vai muito além daquilo que os nossos olhos podem enxergar, podem ver, daquilo que a história pode contar, porque o sofrimento foi muito grande, mas esse sofrimento era para mim e para você. Nós estávamos fadados a esse sofrimento, nós estávamos condenados à morte, esse castigo estava sobre as nossas vidas, mas o Senhor Jesus, o Cristo vivo, ele aceitou transformar a Páscoa. Ele decidiu transformar, ele decidiu libertar, ele decidiu fazer nova todas as coisas. E eu quero terminar essa noite com essa meditação para o seu coração, dizendo: ei, é o momento de você celebrar, sabe? É um momento de memorial, não é simplesmente ovos de Páscoa, não é simplesmente o chocolate. Aproveite, compre seu ovo de Páscoa, compre o seu chocolate, celebre com a sua família, mas traga o verdadeiro sentido da Páscoa. É a morte e ressurreição de Jesus, é um memorial eterno, sabe? Por que é um memorial eterno? Porque eles contam isso de geração para geração. É muito interessante, porque a Páscoa, ela foi feita pelo próprio Deus, mas ela perpetua porque os pais contam para as gerações mais novas, para que eles nunca esqueçam do que acontece. Então a Páscoa, ela é sempre para as crianças, para que as crianças celebrem, para que as crianças saibam, para que possa perpetuar isso. Isso vem de geração em geração, contando o que foi a Páscoa, o que aconteceu, a libertação, e nós celebramos hoje o Cordeiro, e nós contamos para os nossos filhos, e nós falamos porque isso é perpétuo, isso vai acontecer para o resto da vida. Nós vamos celebrar a Páscoa, mas não deixe com que as coisas do mundo, as coisas que o mundo trouxe, tirem o brilho ou venham roubar o verdadeiro sentido. Satanás está louco para deturpar, para transformar, para mudar, para dizer que não, é o coelhinho que coloca um ovo, é o coelhinho que vem, é o coelhinho que significa, é o chocolate que tem e tal, não sei o que, foram não sei quem que fez os ovos coloridos, né? Satanás começa a usar, porque ele quer tirar isso, ele quer acabar com o verdadeiro sentido, mas isso é impossível, porque isso está na palavra de Deus, e a palavra de Deus diz: esse dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. É uma festa que nós temos que fazer amanhã ao Senhor, é celebrar a Ele, celebrar o sacrifício na cruz, mas celebrar a ressurreição, celebrar porque Ele está vivo. É hora da gente agradecer porque Ele aceitou, porque o castigo que estava sobre as nossas vidas, a condenação que estava sobre nós, porque todo homem nasceu debaixo de uma condenação, debaixo do pecado, mas o próprio Deus enviou o que ia nos justificar, Jesus.
Ele veio nos justificar, Ele morreu e ressuscitou e está vivo, e Ele quer te dar uma nova vida, Ele quer te dar uma nova chance, Ele quer fazer nova todas as coisas na sua vida, no nome de Jesus. Então celebre a Páscoa, regozije a Páscoa, reúna a sua família. Hoje nós não podemos, nós estamos afastados, mas reúna os seus virtualmente, mas fale do amor de Deus, traga a eles, traga que Jesus vive, Jesus reina, o Senhor dos Senhores está vivo em nome de Jesus. Feche os teus olhos, vamos orar, e eu quero apresentar a sua vida no nome de Jesus. Se há algo aí que você precisa corrigir, acertar, é hora de você falar com Deus, é hora de você pedir para que você possa alinhar a sua vida, assim como o povo de Israel teve que estar com a sua roupa, sua vestimenta, tudo pronto, que você possa estar pronto para celebrar a Páscoa, que você possa estar com tudo pronto para celebrar uma nova caminhada, celebrar um novo tempo está chegando em nome de Jesus, e Deus tem grandes coisas para fazer em você e através de você no nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui na Tua presença, e nós apresentamos as nossas vidas, agora pedindo perdão, Pai, dos nossos erros, dos nossos pecados, das nossas falhas, perdão, Pai, de muitas vezes sermos tão humanos de só pensar no nosso bem, só querer pensar nas nossas coisas, só querer pensar naquilo que vai ser bom para nós, e nós esquecemos de estar com o nosso coração, com a nossa mente alinhada àquilo que o Senhor tem para nós, esquecemos de estar preparados para viver o que o Senhor tem para nós, e a Tua palavra diz que os Teus planos são bons, os Seus planos são perfeitos, o Teu plano é um plano de paz e não de mal, e nós queremos, Pai, hoje estar preparados para viver o que o Senhor tem para nós. Perdoa, Pai, as nossas falhas, os nossos erros, perdoa os nossos pecados, lava-nos no sangue de Jesus, e que nós possamos, Pai, dormir esta noite e acordar amanhã para celebrar a Páscoa, celebrar a nossa passagem, a nossa libertação, celebrar, Pai, a vida abundante em Ti, no nome de Jesus, que nós possamos trazer à memória a Páscoa, o momento que o Senhor ressuscitou. O Senhor não está morto, o Senhor vive, e vive eternamente e para sempre, amém, e a Ti a honra, a glória e o louvor e toda exaltação, a Ti entregamos as nossas vidas no nome de Jesus, amém.